Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro. Espero que tenham ido bem no nosso simulado que fizemos na semana passada. E logo após esse vídeo estarei postando também um vídeo de correção das questões de história do nosso simulado do cursinho. As questões de História Geral no caso. Hoje a aula está sendo postada no dia 6 de outubro e no caso é dia do tecnólogo. Antes de começar a comentar da aula de hoje, eu peço para que assistam a última aula postada, a aula 14, em que falamos sobre iluminismo. É uma matéria extremamente importante. A matéria de hoje é sobre a Revolução Francesa. Só que para você entender a matéria de hoje, você tem que ter assistido a matéria passada, a aula passada. E no caso, por conta da parada da semana passada, por conta do simulado, eu tive que acabar pulando uma matéria que é a respeito da Revolução da Independência Norte-Americana, das 13 colônias, que também é uma matéria importante para essa Revolução Francesa, mas eu vou ter que acabar pulando essa matéria, senão não vai dar tempo de passar todas as matérias da grade desse curso. Então, vamos à aula de hoje, vamos aos slides de hoje. Bom, como eu disse, a matéria de hoje, a aula 15 do cursinho, é sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa acabou sendo um forte movimento, principalmente político e econômico, que acabou gerando grandes mudanças, tanto políticas, não só na França, quanto em toda a Europa. Ela acabou influenciando grandes movimentos políticos por toda a Europa e principalmente nas colônias americanas, como o Brasil, como a Argentina. São países que pegaram a Revolução Francesa como base para depois conseguir suas independências. Então, a Revolução Francesa começa no dia 17 de junho de 1789 e ela tem o marco principal um mês depois, no dia 14 de julho, quando os cidadãos da cidade de Paris eles acabam tomando a cidade de Bastilha, que é uma coisa que eu vou comentar mais para frente. Então, a Revolução Francesa é um forte movimento político, cultural e econômico que acontece na França e que provoca grandes mudanças políticas naquele país. Antes de começar a falar sobre a Revolução Francesa em si, é interessante entender quais foram as causas que levaram a essa Revolução Francesa. A primeira causa é o iluminismo. Aquela matéria que eu apresentei na aula passada, aquelas ideias iluministas, aquela ideia de usar a razão, aquela ideia de você criticar as coisas, acabou se espalhando pelos revolucionários, e esses revolucionários, utilizando dessas ideias iluministas, provocaram essa revolução na França. O segundo ponto é o enciclopedismo, outra coisa que fazia parte do iluminismo, aquela ideia de você pegar todas as matérias, todo o saber humano e colocar em alguns livros, algumas enciclopédias, para que esse saber fosse espalhado pela população. Agora o saber não era mais uma coisa que era apenas para as pessoas ricas que tinham dinheiro para poder pagar uma boa educação. Agora o saber humano é para todos. Então, conforme as pessoas ganhavam conhecimento, elas tinham poder para brigar politicamente por seus direitos. O terceiro ponto é o mais importante, a miséria. As pessoas estavam extremamente pobres, elas não tinham dinheiro nem para comida, tanto é que um forte motivo para essa revolução era o fato das pessoas estarem morrendo de fome. As pessoas não tinham dinheiro para comprar comida, as pessoas não tinham dinheiro para comprar roupa, então elas acabavam morrendo, e por conta disso as pessoas começaram a se revoltar contra o governo francês, a monarquia francesa. O quarto ponto, os privilégios da nobreza. Tanto a nobreza quanto a igreja não pagavam impostos por serem de famílias mais abastadas na França. Então, por conta disso, eles não pagavam impostos, diferente das pessoas mais pobres, o chamado terceiro estado. Os camponeses eram os que pagavam os altos impostos, enquanto que a nobreza não pagava absolutamente nada. O que nos leva a outro ponto, que é o fato da nobreza pegar e gastar muito dinheiro público com besteiras, com grandes festas, com muita comida. Então essa coisa acabou gerando uma grande revolta das pessoas mais pobres, que ficavam pagando para que a nobreza tivesse aquele bem bom, aquela vida muito boa. O quinto ponto é a impotência dos Estados Gerais. Mais tarde eu vou comentar o que são os Estados Gerais e por que eles foram tão impotentes. Essa impotência acabou gerando uma parte da revolta.
Sexto ponto é o péssimo governo dos Bourbons, a família do Luís XVI, que no caso era o rei na época, toda aquela linhagem dele, os antepassados dele já vinham fazendo um péssimo governo até chegar ao governo dele, que foi o último dessa família no poder. Parte desse péssimo governo está nesses últimos dois pontos. Primeiro, a perda do Canadá e da Índia, que eram duas colônias francesas, elas acabaram sendo perdidas. A Índia acabou sendo perdida para a Inglaterra, parte do Canadá acabou sendo perdido para a Inglaterra, então eles acabaram perdendo essas colônias, e isso gerou grande revolta, porque as colônias eram o fruto de grande parte da riqueza da França. Grande parte da riqueza que a França tinha, ela conseguia tomar de suas colônias. O outro ponto é a independência das 13 colônias, ou seja, dos Estados Unidos. Só que detalhe, as 13 colônias nunca foram colônias... Os Estados Unidos nunca foi uma colônia francesa. Então por que a independência dos Estados Unidos envolvia tanto a França? Qual que era Por que a França estava envolvida nessa história? A França, ela perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, ela já vinha perdendo grandes guerras contra a Inglaterra, e por conta disso ela acabou se envolvendo na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia inglesa. Por conta de birra que a França tinha com a Inglaterra, por conta das derrotas que a França tinha com a Inglaterra, a França acaba investindo nos Estados Unidos, mandando armas, mandando militares, mandando dinheiro, mandando comida, mandando suprimentos para que os Estados Unidos pudessem vencer a Guerra da Independência contra a Inglaterra. Mas detalhe, vocês percebem que a França estava num estado deplorável, estava num estado de miséria, de pobreza. Então as pessoas elas ficaram revoltadas ao pensar que o governo, ao invés de investir no próprio país, ao invés de investir na própria população, ela está investindo numa guerra de um outro país por birra contra a Inglaterra. Então a população começou a se revoltar contra o governo francês, o governo dos Bourbons, que estava investindo num país que não era o deles. Aqui eu coloquei as classes sociais para dar um contexto da época. Tinha a nobreza, o clero, que eram as partes mais importantes, e o terceiro estado, que era a grande maioria, a grande massa da população, que eram os camponeses, as pessoas mais pobres, os artesãos, e que não faziam parte da burguesia, no caso. Aqui eu coloquei as 4 fases da Revolução Francesa. A primeira fase, que era a Assembleia Nacional, a segunda fase, que é a Convenção, a terceira fase, que é o Diretório, e a quarta fase, que é a fase napoleônica. Dessas 4 fases, 3 eu vou tentar apresentar hoje nessa 15ª aula, e a quarta fase, que é a fase napoleônica, eu vou apresentar na aula que vem. Então vamos se adentrar às 3 primeiras fases. A primeira foi a Assembleia Nacional, a formação dos Estados Gerais, os estados que eram alguns governantes que eram eleitos pelo povo, tentavam governar junto ao rei, ao monarca. Só que esses Estados Gerais, eles tinham cada vez menos poder. Tanto é que eles formaram uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Constituinte, onde eles tentavam conseguir alguns direitos sob a monarquia, e essa Assembleia acabou sendo... tanto é que a Assembleia rolou em Versalhes, tem toda aquela história de que no Palácio de Versalhes aconteceu essa Assembleia, e essa Assembleia mais tarde ela foi dissolvida pelo rei Luís XVI. E nessa Assembleia algumas coisas foram pontuadas, como por exemplo, a Guarda Nacional teria que ser criada, uma Guarda Nacional, os militares nacionais, e detalhe, essa Guarda Nacional, ela não poderia ter nenhum privilégio, ela não poderia ter nenhum ganho, por exemplo, vou ganhar uma guerra e com essa guerra vou ganhar um terreno. Não poderia existir esse privilégio para a Guarda Nacional, para os militares. O segundo ponto que essa Assembleia Nacional tentava impor era uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. São várias regrinhas, são vários direitos que todo ser humano deveria ter em um país como cidadão, e vários deveres que todo cidadão deve ter em uma nação. Mais tarde eu vou colocar no Classroom um texto só sobre os direitos e essa declaração dos direitos do homem e do cidadão que foi criada na França. Tanto é que essa declaração, várias dessas regras de direitos e deveres existem até os dias atuais em várias constituições de vários países diferentes. O terceiro ponto dessa Assembleia era a abolição dos privilégios, não só aqueles
privilégios da Guarda Nacional, mas também privilégios da nobreza, aqueles privilégios de os nobres não pagam por impostos, então vamos fazer com que todo mundo tenha os direitos iguais perante a nação. O outro ponto é a Constituição Civil do Clero, algumas leis e algumas regras que o clero deveria seguir, além do fato do clero ter que pagar impostos também, e o fato do clero ter que se subjugar ao governo, não ser uma coisa acima das leis. Então, por conta dessa Assembleia ser dissolvida, por conta dos Estados Gerais serem dissolvidos pelo rei, começa uma guerra civil na França. E essa guerra civil termina com a tomada da cidade de Bastilha. A Bastilha, ela era uma cidade militar. Era onde ficavam as armas, onde ficavam os treinamentos militares da França. Então, a partir do momento que os revolucionários tomaram essa cidade, a França perdeu totalmente o poder militar que tinha. A partir do momento que toma a cidade de Bastilha no dia 14/8, se é feita uma constituição, a primeira constituição francesa, que é chamada de Constituição Promulgada, e nessa constituição 2 pontos se sobressaem. O primeiro, a monarquia viraria uma monarquia constitucional, onde o rei seria eleito, e ele dividiria esse poder com o parlamento. E o segundo ponto é que, a partir daquele momento, seria estabelecido um assinantes. Um assinantes era a nova moeda francesa, uma moeda para aquela nação inteira poder usar. Logo depois dessa Constituição, de início o rei Luís XVI aceita a Constituição, ele diz que vai aceitar, e mais tarde ele tenta fugir da França para se aliar a 2 países, os áustros e os húngaros. Ele tenta se aliar a esses países e pede para que esses países invadam a França para acabar com os revolucionários. Isso é visto como uma traição pelos revolucionários, pelo novo governo. Então Luís XVI é preso junto com a família. Ao tentar fugir, ele acaba sendo preso, acaba sendo visto e preso. E mais tarde, eu vou contar mais tarde qual é a consequência dessa tentativa de fuga, dessa tentativa de invasão austro-húngaro. A partir do momento que o rei Luís XVI é preso, são criados partidos políticos e deixa de ser uma monarquia constitucional para virar uma república. Agora as pessoas seriam eleitas, teria uma pessoa lá para governar o país, um primeiro-ministro para governar o país, um presidente para governar o país, e teria os seus parlamentares. Tanto é que existem 3 partidos políticos: os girondinos, que são os caras mais moderados, os jacobinos, que são os caras mais radicais, e a planície, que é o centro. Tanto é que foi a partir dessa criação dos partidos políticos que surge a ideia de esquerda e direita, porque no palácio onde rolavam as discussões políticas, os girondinos ficavam à direita e os jacobinos ficavam à esquerda. Então, quer dizer, não sei se é o contrário agora, acho que é os jacobinos que ficavam à direita e os girondinos que ficavam à esquerda. Que por conta dessa forma do pessoal sentar no palácio, surgiu essa ideia de direita, esquerda e centro, onde ficava a planície. A planície. Continuando, a partir desse momento aqui, termina a fase da Assembleia Nacional e começa a fase da Convenção. A fase da Convenção começa com a República Francesa. A República Francesa, ela começa com a eleição do Robespierre. Robespierre foi o primeiro grande primeiro-ministro francês. O Robespierre, que era conhecido como o Incorruptível. O Robespierre, ele era um cara que foi eleito pelos jacobinos, pelos caras mais radicais. E por conta disso, ele começa um período de terror na França. Ele começa a executar um monte de gente em massa. Qualquer pessoa que fosse contra o governo dele, ele manda executar. Tanto é que ele mandou executar o rei Luís XVI e a mulher dele, a família dele. Ele manda executar vários filósofos, pensadores da época que eram contra o governo, como por exemplo Lavoisier, que eu vou comentar mais pra frente. Detalhe, ele manda executar essas pessoas na guilhotina. A guilhotina, eu sempre gosto de contar essa história nas minhas aulas. A guilhotina foi um aparelho criado por um médico que ele percebeu que as execuções, as penas de morte, eram executadas de uma forma muito dolorida e demorada. No caso, as execuções eram feitas naquele esquema de você cortar a cabeça da pessoa com aquele machado. E esse esquema ele era extremamente dolorido
E geralmente aquele cara que iria cortar a cabeça da pessoa, ela não acertava de primeira. Então ela tinha que acertar várias e várias vezes até conseguir cortar a cabeça da pessoa. Então um médico chamado Guilherme Guilhotina criou um aparelho que fazia o corte exatamente no ponto certo do pescoço para que a pessoa morresse instantaneamente e o pescoço fosse cortado instantaneamente. Então era uma morte rápida e indolor. Detalhe que esse Guilherme Guilhotina também foi guilhotinado depois pelo Robespierre. Sempre conto essa história por ser uma coisa meio irônica, o cara morrer na própria invenção dele. Bom, logo depois, algumas coisas que o Robespierre criou durante o mandato dele, durante a república dele. Primeiro, o Comitê da Salvação Pública, que era um órgão público que era feito para cuidar das finanças do país. Segundo, o Comitê da Salvação Nacional, que era um órgão também criado pelo Robespierre para segurança nacional. Terceiro ponto, o Tribunal Revolucionário. Ele criou um tribunal para poder julgar as pessoas que eram contra o governo. Tanto é que ele ficava na posição principal desse tribunal, era ele quem julgava nesse tribunal. O quarto ponto, a lei do preço máximo. Ele criou uma lei onde os preços eles não podiam subir muito e nem abaixar demais. Então as pessoas, quando elas não tinham dinheiro para comprar alguma comida, elas usavam a lei do preço máximo para fazer com que a pessoa abaixasse o preço para o preço que o Robespierre mandasse. O Robespierre quem decidia quais eram os preços das coisas no país. Outro ponto foi a coligação europeia contra a Revolução, outro acontecimento da República Francesa. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho. Quando ele executou Luís XVI, dizendo que ele era um traidor da pátria. Então, por conta daquela ideia dele ter se juntado com austro-húngaros para acabar com a Revolução, ele acabou sendo julgado como um traidor da pátria. Mais tarde, por conta das grandes revoltas que ainda estavam acontecendo na França, por conta desse período de terror onde o Robespierre matava todo mundo, começaram a acontecer grandes revoltas e o Robespierre se juntou com alguns países europeus para acabar com essa nova revolução que estava ocorrendo. Então ele se juntou com ele criou uma coligação contra a reforma, contra a revolucionária, junto com Áustria, Espanha, Inglaterra, Holanda e principalmente a Prússia. Então, a partir desse momento, ele faz essa coligação e tenta ir de encontro à revolução e acaba perdendo. Acontece a reação termidoriana, que é uma reação que tira o Robespierre do poder, julga o Robespierre e acaba matando o Robespierre também com a mesma desculpa de antes, com a desculpa de que ele era um traidor da pátria que tinha se juntado com países de fora para acabar com a própria população. Então Robespierre também é morto na guilhotina, assim como todos os caras que ele tinha matado. Então a partir desse momento que rola a reação termidoriana, acaba a convenção e começa a terceira fase da Revolução Francesa, a fase do diretório. O diretório era simples, você elege várias pessoas para governar o país. Por quê? Eles tinham percebido que com o Robespierre, você colocar o poder na mão de uma pessoa só era muito ruim. A pessoa acabava ficando louca com aquele poder todo pra si e acabava matando muita gente, acabava sendo corrupto, acabava se revoltando contra a própria população. Então por conta disso eles criaram o diretório. Então eles dividiram esse poder em várias pessoas. Agora, em vez de ter um cara só, um primeiro-ministro, não. Eram 5 diretores que eram eleitos. Esses 5 diretores dividiam o poder com o conselho de anciões, que eram as pessoas mais velhas e sábias do país, e com o conselho de 500, que eram como se fossem 500 deputados que iriam votar as leis. Então existia essa forma de governo agora. Logo que começou esse diretório, eles tiveram que lutar contra uma pequena revolta que aconteceu na França, que é a chamada Conspiração dos Iguais. Foi a primeira revolta chamada de comunista da história, onde esses conspiradores eles queriam que todos os bens que existiam na França fossem divididos igualmente por toda a população. E por conta disso, essa conspiração foi dizimada, foi destruída e o diretório começou a ganhar poder na França. Terceiro ponto, apesar do poder ser dividido em várias pessoas, esse poder é extremamente corrupto. E por conta dessa corrupção nesse governo,
voltou aquela miséria, aquela fome que era o ponto principal do começo da Revolução Francesa. E por conta dessa miséria e fome, o assinante começou a se desvalorizar. Aquela moeda francesa começou a se desvalorizar perante a outras moedas europeias. E por conta desses 4 pontos, corrupção, miséria, fome e desvalorização do dinheiro, ocorre o golpe de 18 Brumário. Uma coisa que eu não comentei, os revolucionários criaram um calendário próprio para se diferenciar do resto do mundo, para criar uma ideia nacionalista. Então eles criaram um calendário próprio, tanto é que 18 Brumário é uma das datas francesas desse calendário revolucionário. Em 18 Brumário acontece um golpe e quem entra no poder é o Napoleão Bonaparte, que é a matéria da aula que vem. Então, para fechar a aula de hoje, uma frase para refletirmos do Antoine Lavoisier, que é um dos caras que eu comentei mais cedo, que é o cara que, inclusive, falou aquela frase sobre química que eu vou colocar lá no Classroom, que agora não estou lembrando exatamente a frase. Mas enfim, a frase de hoje para refletirmos é: um rico fazendeiro não pode cultivar e melhorar sua fazenda sem espalhar conforto e bem-estar ao redor delas. Culturas ricas e abundantes, uma população numerosa e um campo próspero são as recompensas para seus esforços. Então essa é a frase de hoje. Para fechar, aqui estão meus contatos para qualquer dúvidas e estarei no Classroom para trocarmos ideias sobre a aula de hoje e sobre as atividades. Mais tarde irei postar mais um vídeo a respeito da correção do simulado e espero que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até semana que vem.